aí, família, sejam muito bem-vindos. Nesse podcast eu já começo logo falando no início sobre uma pessoa que tinha tantos gibis, tanto quadrinhos, que teve de comprar o apartamento ao lado para acondicionar a sua coleção. Perdeu o seu casamento, né? Esse foi o resultado, com certeza. O assunto hoje é muito interessante. Nós vamos estar falando aí sobre colecionar, hobby ou vício. Isso com muito respeito, é claro, porque sabemos que o colecionismo é algo assim, quando feito de maneira sadia, é algo importante, ajuda a combater a depressão. O colecionismo também, ele pode ajudar em outros aspectos, até culturais, né? É um modo de você registrar historicamente momentos da história, né? Tempos da história e até mesmo da sua vida familiar, infância, adolescência, jovem, adulto. Isso é muito legal e sadio quando praticado de uma maneira correta, né? Do mesmo modo que ele pode ajudar a combater a depressão, ele também pode te ajudar a entrar numa depressão, né? Infelizmente isso acontece. E nesse momento eu quero logo começar falando com meu amigo Luiz, né? Outro jovem, né? A gente trago pessoas aqui. Esse daqui, por acaso, ele também tem um canal e está no grupo Selo Nona Arte, está unido a gente nesse combate aos preços abusivos, até administra, né, o nosso Instagram, né, do Selo Nona Arte. É um garoto assim 10 e tem um canal muito legal chamado Luiz 99 Comics. Então, o cara, eu sei até o personagem que ele é amante, que é o foco da coleção dele. Mas assim, Luiz, tudo bem contigo, meu querido? Eu quero te fazer 4 perguntas antes de você se apresentar, né? E para que você possa me responder aquilo que está no meu coração, a minha dúvida. Primeiro, e aí, Luiz, qual o personagem que é o foco da sua coleção? Quantas HQs você tem na sua coleção? Qual o seu gasto em média de gibis? E você acha que um hobby pode se tornar um vício? Me diz aí, Luiz, porque eu citei agora esse cara do apartamento. Tem também nosso amigo, nosso parceiro, né? Se der, vai estar semana que vem num podcast conosco, falando sobre não desistir da sua coleção, né? Que é o Fernando Bedin, do Central HQ. E se der, ele vai estar aí. Eu não prometo não, mas ele disse que se empenharia para fazer o podcast. Se não, vai ser em outro momento. E ele mesmo, ele brincando, fala de adquirir um container para condicionar os seus HQs. Então, Luiz, o que você me fala sobre as perguntas que eu te fiz? E aí, Júnior? Estou muito bem aqui, cara. É um prazer estar de novo aí no podcast Nona Arte, aqui ajudando aqui o nosso grupo, ajudando aqui os nossos colecionadores a ter uma noção assim como é que é a nossa rotina de colecionador aqui. Bom, desde que eu me lembro por gente, mais precisamente desde que eu fiz 9 anos, eu parei com a Disney e Turma da Mônica. Quando eu decidi começar a ler super-heróis, cara, eu tava em dúvida de qual escolher. Mas aí depois de assistir o Homem-Aranha do Tobey Maguire, mais precisamente no dia 1º de janeiro de 2006, logo no dia seguinte, quando eu fui com a minha mãe, já fui pro sebo e já peguei 2 edições do Homem-Aranha em formatinho. E foi desde aí que eu comecei a colecionar Homem-Aranha, tanto que praticamente a maior parte da coleção é do Homem-Aranha. Eu tenho mais de pelo menos umas 60 edições em formatinho da editora Abril, obviamente, que é meio difícil de achar. Mas também é muito bom, cara. O Homem-Aranha foi assim, um personagem que eu sempre gostei muito, como eu disse, desde os 9 anos que eu coleciono. Então, pô, já faz uns 12 anos praticamente que eu comecei a colecionar Homem-Aranha. Mas é claro, o foco da coleção Homem-Aranha, mas tem outros personagens, assim como você e outros que já devem acompanhar meu canal já devem ter visto. E, poxa, o número de HQs, cara, eu já parei pra contar assim, mas já faz algum tempo, acho que já deve passar de 100 itens na coleção praticamente, se for somar formatinhos, encadernados e outras coisas, é claro.
E quanto à quantidade de dinheiro que eu gasto por mês, pô, eu tento não deixar passar de R$ 120 por mês de gasto de quadrinhos. É claro, se às vezes aparece alguma HQ que eu queira e tá sobrando uma daninha, se for possível, se não for causar uma complicação, é claro, eu vou pegar. Mas eu tenho essa regra, eu só compro quando eu posso. Claro, mensal a gente acompanha, a gente vai pegando, né? Claro, eu só pego quando eu tenho dinheiro, às vezes já aconteceu com muita gente, às vezes você passa na banca e tem um quadrinho que você quer, mas se você não tá podendo pegar agora, você espera e pega uma outra hora. Mas é isso, eu tento não gastar demais, eu tento manter o controle e quando tá funcionando, é claro que ultimamente tem que estar tendo um controle maior, principalmente em conta dos gastos, dos preços de quadrinhos que estão aumentando, porque tem que tomar muito cuidado justamente como se isso não se tornar um vício. Claro, você pode manter sua coleção, mas você tem que ter em mente suas outras responsabilidades. Como por exemplo, na mesma época que eu comecei a trabalhar e comecei a ler outras coisas além de Homem-Aranha, eu também comecei a pagar meu curso de inglês, comecei a ajudar a pagar uma conta em casa, a pagar dentista, que eu faço tratamento de dentista ultimamente. Então, é isso. Eu tento manter um nível de gasto normal, sem que afete minhas outras responsabilidades. Mas é claro, sempre com um sorriso no rosto, cara, porque colecionismo está fazendo a gente feliz. Quando você vê que tá começando a te complicar, aí já não tá sendo mais um hobby, né? Aí já tá virando um vício. A hora que você vê que você tá fazendo uma coisa que tá te prejudicando e você não consegue parar, aí é que tá se tornando um vício. É isso aí, Luiz. Você tocou em assuntos que são polêmicos, né? Mas não é a intenção desse podcast, mas são importantes, né? Com relação até ao controle de gasto que você tem, achei até um valor legal que você separa, né, por mês para você adquirir os seus quadrinhos, é um valor bacana. Eu mesmo, né, eu vou ser sincero, nesse mesmo período, ano passado, né, eu gastava uma média de R$300 a R$400 por mês. Eu acho esse um gasto excessivo, né? Mas a indústria de quadrinhos te motiva a isso. Quando você menos percebe, você está gastando brincando esse valor ou mais, né? Hoje, graças a Deus, também caiu em mim, né? Caiu em si, vamos colocar assim. Eu gasto uma média de R$30 a R$100 por mês, isso já incluindo trocas em sebo. E aí teve gente aí que brincando, né, comigo, falou, pô, o cara troca 20 HQs por duas. Não é assim, né? Na última troca que eu fiz num sebo, inclusive, eu troquei 20 HQs minhas por 27 HQs do sebo. Aí, cara, como é que eu fiz isso? Você tem de aprender a negociar, né? Com o tempo você aprende, eu sempre fui negociante, né? Então é algo que você vai aprender com o tempo, bicho. Então, tu tem que ter essa ideia, basicamente, porque muita gente relaciona o colecionismo ao transtorno obsessivo compulsivo, a uma doença. E realmente pode se tornar essa doença. Infelizmente, pode se tornar essa doença, né? E sobre isso, inclusive, eu quero falar até com meu outro convidado especial, o Leonardo, o Léo, do Sobre HQs, que também faz parte do selo Nona Arte. Ficou um tempo aí sem postar algum vídeo. Se você quiser até falar sobre isso, né? Você falou sobre algo recentemente, de se desfazer gratuitamente daquilo que você levou anos para conquistar, né? Você não precisa nem tocar nesse assunto se não quiser, não é verdade? Mas assim, a gente sabe que até debaixo da lei da depreciação, você compra hoje um quadrinho por 50, amanhã só no Mercado Livre vale 100, 200, né? Mas na real mesmo, a pessoa que vai comprar de você vai comprar por 20, 30 reais e vai querer que você pague ainda o frete. É a lei da depreciação, né? Então você comentou comigo, Léo, que ficou um período, né, mal por isso. Você citou até que o lance de assistir várias picapes, aquisições, fazia você pensar que tinha de adquirir tudo ao mesmo tempo.
né? E você teve de se desfazer de muitos HQs por causa disso. O que você acha disso, Léo? Esse modo de ostentar hoje de alguns youtubers, né? Eu não vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Luiz, não. Mas assim, esse modo de ostentar de alguns youtubers de quadrinhos, que muitas vezes recebem gratuitamente da editora seus quadrinhos, contribui para formar uma pessoa viciada nesse hobby, seja de quadrinhos ou até mesmo de action figures, livros, né? Foge da realidade. O que você acha disso, Léo? Me responde aí e seja muito bem-vindo. Opa, fala aí galera que tá ouvindo o podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, né, dependendo do horário que você estiver ouvindo. Bem, meu nome é Leonardo, né, eu sou do canal Sobre HQ, não sei se alguém me conhece aí, né, mas vamos aí, né, JR, como você falou, né, eu fiquei um bom tempo aí sem gravar vídeos, sem colecionar, sem ler nada. E o que acontecia, né? Às vezes eu via, bem no começo, quando eu comecei vendo um canal que eu gostava muito, que ele até parou de fazer vídeo, nem vou citar o nome aqui, né? Mas ele fazia um vídeo, fazendo unboxing, essas coisas. E eu sou uma pessoa que muito antes dos quadrinhos, eu gosto muito, ainda gosto muito de ver unboxing, sabe? Unboxing de tudo. Quando eu compro alguma coisa na internet, geralmente eu pesquiso unboxing pra ver como que é o produto. Sou uma pessoa muito ansiosa, então eu gosto de ver isso pra ver como que vai ser o produto que eu vou receber, pra ver como que vem na embalagem, essas coisas, né? Então eu comecei a assistir muito vídeo de pickups, de unboxing, porque eu gostava muito desses vídeos, sabe? E isso acabou criando em mim uma coisa que era tipo, eu precisava comprar tudo. Sabe? Se eu não tivesse todos os clássicos da DC, eu não tava feliz. Se eu não tivesse todos os lançamentos da Marvel, eu não tava feliz. E eu acabei percebendo que minha coleção não era formada por mim. Era formada pela opinião dos outros. Tinha várias coisas que eu deixava de comprar porque umas pessoas falavam que era ruim. E quando eu fui ler hoje em dia, eu gostei. Sabe? É claro que as pessoas assistem resenha para saber se o material é bom ou ruim. Só que até mesmo, ultimamente, nas minhas resenhas, quando eu voltei a gravar um vídeo, né, eu fiquei um tempo sem postar, também vou falar disso, eu procurei não falar assim, olha, isso aqui você não pega porque não presta, sabe? Eu sempre dou uma nota, daí vai de 0 a 10, e eu dou uma nota, a pessoa já tem aquela paralela e fala, olha, eu não gostei, talvez você goste, dependendo do seu estilo, do seu gosto, talvez você goste. Porque eu acredito que um material que não me agrada pode agradar outra pessoa. E esse negócio de comprar bastante coisa e tudo mais, de pessoas que compram tudo, recebe da editora, eu acredito que assim, se o canal ele pode ter uma parceria com a editora, pô, que bacana, que legal, vamos pro canal. O trabalho dele tá sendo divulgado e tudo mais. Só que a partir do momento que a pessoa recebe o material e ela fala bem daquele material por medo da editora parar de mandar materiais pra ela, aí eu já não concordo. Porque parece que ela lê aquele quadrinho com uma pressão. Ela pode ler assim, olha, eu leio isso, não gostei, mas vou elogiar só porque a editora me mandou, eu não paguei nada e eu quero receber meus quadrinhos, sabe? E também tem muita gente que em pickups usa pra ostentar mesmo, sabe? E o canal é da pessoa, né? Ela pode fazer o que ela quiser. Porém, quando você vê aquilo, às vezes disturba um pouco. Porque ela pega muita coisa e às vezes a gente fica pensando como que a pessoa lê tudo. Só que cada um é cada um, né? Tem cada um colecionador que consegue fazer um horário de leitura muito bom, sabe? Eu tenho amigos mesmo da minha cidade que pega basicamente tudo que sai na banca e consegue ler tudo. Ele consegue marcar um horário de leitura muito bom na sua agenda, consegue encaixar e consegue ler tudo, sabe? Só que pra mim isso não funciona, porque primeiramente eu não sou uma pessoa assim que tem as melhores condições para comprar quadrinhos. Eu não gasto muito com quadrinhos, sabe? Até porque eu não tenho um emprego, ainda sou adolescente, não consigo arranjar um emprego com facilidade. Então assim, não é muito fácil para mim pegar, sei lá, uma edição de R$113, por exemplo, sabe? Não é fácil. Então, mas eu sempre eu queria pegar tudo, e isso acabou criando em mim, tipo, eu vou ler e vou vender, sabe? E eu acabei ficando muito viciado naquilo, porque eu lia tudo e depois eu vendia tudo. Então por 3 vezes, essa já é a terceira vez que eu peguei e vendi grande parte da minha coleção. Essa terceira vez, apesar de eu ter vendido muita coisa, eu já tinha muita coisa. Então, sei lá, de 150 quadrinhos que eu tinha, eu vendi uns 50 e fiquei com 100 ainda. Eu ainda fiquei com uma coleção grande
quer dizer, grande em partes, né, comparado com os anos atrás, né, porém aquilo acabou me trazendo um pouco de tristeza e tudo mais por ter vendido, sabe, até mesmo por ter parado com o canal. E aí quando eu voltei ali quadrinhos, eu decidi que eu ia voltar com o canal também. E agora, diferente do que eu fazia antes, eu não vou tentar pegar tudo que sai, todos os clássicos. Eu vou ler uma hora outros clássicos, só que eu vou focar em uma coisa e não vou tentar pegar todas essas coisas que estão saindo. Porque eu, às vezes, quando uma pessoa pega tudo, ela acaba, às vezes, não aproveitando muito bem. Porque você pega tudo, você lê 3 quadrinhos seguidos e você acaba assim... você acaba confundindo as coisas. Às vezes você gosta de um, não gosta do outro, mas acaba elogiando os dois. Então assim, eu acredito que seja algo assim muito complicado, muito relativo. Porque a coleção de uma pessoa, a gente não pode digitar o que ela vai colecionar, né? Cada um sabe os materiais que vai pegar e tudo mais, sabe? Mas pra mim, agora que eu tô voltando de coleção, eu vou tentar ter um foco em algumas coleções da Marvel e um foco em algumas coleções da DC. E até mesmo mensal, né? Porque é uma boa sacada pra se voltar ao mundo dos quadrinhos. Então, vamos por partes, né? O Léo tocou num assunto muito interessante, que ele falou que teve um momento, né, do seu colecionismo, que ele começou a vender parte da sua coleção para adquirir novos HQs. E até mencionou o fato de ter ficado triste, né, por essa atitude. Então, para você ver, né, como tanto um quadrinho, colecionar carrinhos, action figures, são coleções caras, né? Agora, outra coisa importante é que, de repente um carrinho, você tem uma coleção, você até manuseia, você observa um action figures, você somente observa, né? E é bonito, não estou criticando não, acho muito bonita a coleção de action figures, eu não faço, mas acho legal quem faz. Mas aí você chega num ponto que o Léo citou com relação aos quadrinhos, livros também, né? HQs, mangás. E ele citou o fato aí de 2 colegas que leem tudo que compram, né? Mas ele chegou a refletir e se perguntar: será que, primeiro, aquele pessoal que faz aquelas picapes gigantescas, né? Eles leem tudo que compram, ou a maior parte? E quando eles fazem a picape, ou até mesmo a resenha, indicações, será que não é algo feito debaixo de uma certa pressão, né, para fazer uma indicação? Muito legal o lance que o Léo citou, que é o fato de ele naquele período, ele simplesmente percebeu que a sua coleção não era a cara dele, não tinha identidade do Léo, mas tinha a identidade de outros youtubers, de outras pessoas que liam outros quadrinhos. Eu, por exemplo, cara, eu tenho dificuldade de ler material fora do mainstream. Aí tem gente que vem debochar, o cara com mais de 40 anos lendo super-heróis. Sim, é o que eu gosto de ler, cara, entendeu? Então eu gosto muito mais de ler um material do Tom King como Visão, um pouco pior do que Um Homem, ou até mesmo do Batman, do que de repente ler um outro material como tem vários materiais aí como Pílulas Azuis, que eu até tenho na minha coleção, mas assim, não curto muito, entendeu? E eu comprei influenciado por outra pessoa, não comprei porque eu olhei, achei legal, não, de repente tava no hype, todo mundo falando que era legal, e eu fui e comprei, entendeu? Então, é importante que a nossa coleção tenha a nossa cara, a nossa identidade, e esse lance de você ler a maior parte do que você compra, te ajuda nisso, te ajuda muito a não ser um colecionador excessivo, né? E o lance até do fato do Léo ter se desfeito de alguns quadrinhos não é nenhum problema, porque praticar a arte do desapego é muito legal, até mesmo para o cara que tem problema de acúmulo excessivo, de vício, né, de comprar tudo que sai. Então você, para evitar gastos desnecessários, você pegar e trocar aquele HQ que você não gostou por outro, legal. Esse pessoal mesmo que está aqui hoje, tanto o Léo como o Luiz. E também estaria aqui conosco o Francisco Delmo, né? Nós fizemos um círculo de generosidade para praticar a arte do desapego, por exemplo. Então,
a cada mês. Esse mês de junho, por exemplo, passado aí, é o Léo que era o alvo da nossa generosidade. Eu, o Luiz, o Delmo, né, estaríamos dando uma HQ do nosso acervo para o Léo. Em julho é meu aniversário, né? Por isso que eu pedi a uma galera para fazer um podcast especial de aniversário. Então eu estou fazendo aniversário dia 8 de julho. Dia 7 deve sair o podcast especial. E vai ser o meu mês. Tanto o Delmo, como o Luiz, como o Léo vão estar me dando um HQ de seu acervo. Até setembro a gente vai praticar esse círculo de generosidade. Isso é muito legal, porque colecionar não é só você ter, comprar, possuir, não. É você ter relacionamentos, é você fazer amizades, é compartilhar aquilo que você está comprando, adquirindo na sua coleção, né? E teve até um inscrito meu, os 7 Soldados, que falou algo interessante que tem a ver até com o que eu vou perguntar para os 2 garotos, que a baixa tiragem com alto lucro que as editoras têm, né, cria um nicho de viciados leitores de luxo, e que muitas vezes, como o Léo falou, não leem tudo que compram. Aí eu pergunto para você, eu gostaria que o Luiz me respondesse primeiro, depois o Léo. Vocês leem tudo que compram? Aqui, ou não? Qual é a porcentagem do que vocês compram e leem? E se vocês de repente, eu adquiro um material hoje que eu sei que vai ser difícil de conseguir amanhã, por exemplo, o Hellblazer, né? Que o Delmo ia participar conosco, ele gosta muito de Hellblazer. Esse número que vai sair do Garth Ennis depois vai desaparecer, vai ser difícil de encontrar. Então vou comprar, mesmo que eu não leia agora, vou ler daqui a algum tempo, tá entendendo? Como é que acontece com vocês? Tanto o Luiz como o Léo, vocês leem tudo que compram e adquirem produtos lá na frente, vão estar lendo, né? E hoje adquirem para não perder esse produto? Olha, Júnior, tudo que eu compro, eu leio. Às vezes não dá pra reler por causa de tempo, coisa assim. Às vezes tem aquele quadrinho que a gente gostou mais do que o outro aí, e a gente acaba relendo antes. Mas eu compro tudo pra ler, cara. Tipo assim, mesmo se for aquele quadrinho raro, se for algo que eu não queira, ou então que eu não posso comprar no momento, eu não compro. E eu faço assim, cara. Tudo que eu tenho eu já li. Tem muita gente que vem em mim pro outro: nossa, você consegue ler tudo que você comprou? Sim, eu leio tudo que compro. É claro que tem aquela situação que às vezes a gente deixa, se às vezes eu deixo um quadrinho parado que eu não li, é porque não deu tempo. Do contrário, eu leio. Tem sempre outros fatores, como por exemplo, prioridades. Às vezes tem aquele quadrinho mega raro que saiu, mas eu não compro por causa que eu tenho outra prioridade de quadrinho. Tem algum quadrinho que eu tô querendo mais, aí eu deixo pra depois mesmo, pra uma futura oportunidade. Porque, igual vocês falaram antes, às vezes tem aquele quadrinho que é bom, que todo mundo divulgou, tudo mais, e é muito bom. Mas se eu não quiser comprar, eu não compro. Às vezes é porque tá sem grana, ou às vezes é porque o quadrinho não me interessa. E é assim que eu faço. Mas eu posso dizer com toda certeza que tudo que eu tenho na minha coleção eu já li. Alguns eu já reli, outros não. Mas tudo já foi feito leitura, não tá lá só por enfeite não. Foi tudo por atividade de leitura mesmo. Bem, JR, esse negócio aí de comprar pelo que os outros falam é um grande perigo. Porque como você citou, né? Mas você não é um colecionador, você é um cara de 40 anos que tá lendo super-herói, sabe? Parece que as pessoas querem formar a sua coleção, sabe? Parece que são as pessoas que estão comprando os quadrinhos, parece que são as pessoas que estão lendo quadrinhos. Porque hoje em dia as pessoas gostam de apontar e falar: olha, tá errado, você tem que ler isso aqui é cultura. Isso aí é super-herói, é briguinha de super-herói, sabe? Então, eu gosto de coisas mais undergrounds. Assim, filmes, eu assisto muita coisa europeia, francesa, eu assisto muita coisa estranha, muita coisa que, tipo, não é conhecida, não é muito divulgada. E eu gosto dessas coisas. E na parte de quadrinhos também, eu já li muita coisa, assim, pela internet, coisas, assim, muito diferentes de super-heróis. Só que eu acho que o que interfere muito nisso é a expectativa. Principalmente com quadrinhos europeus. Porque quando você vai pela expectativa num quadrinho europeu, que é muito comentado, que é muito falado,
Às vezes você vai com uma expectativa de que vai ser a melhor coisa que você vai ler no ano. E às vezes não é. Às vezes você não gosta daquilo. Às vezes aquilo não é feito para você. Então é bom você saber o seu gosto. Porque você sabendo o seu gosto vai ajudar muito a definir o que você vai pegar ou não, o que você vai curtir ou não, né? Então é muito importante. Só que eu acho que o porquê você não gostou da Pílula Azuis, JR, como você falou, foi a expectativa. Porque querendo ou não, a gente acaba criando uma expectativa. Tanto que eu acredito que o bom é a gente ser ansioso para ler algo, mas nunca criar muitas expectativas. Porque quanto mais alto você criar, mais o quadrinho vai ter que atingir aquilo. Por exemplo, eu tenho um grande problema com expectativas em filme. Eu crio expectativas em filmes muito grande. Então, quando eu vou assistir algo da DC, algo da Marvel, eu tenho muitas expectativas, fico muito ansioso. Porém, às vezes eu acabo me decepcionando, sabe? E sobre o que você perguntou, JR, se eu leio tudo, né? O que sai, né? O que eu compro. Antes, eu poderia te dizer que não. Porque antes, como eu tinha muita coisa, teve vários eventos ano passado aqui em Campo Grande de quadrinhos, na Banca Elite até mesmo, que eu acabei comprando muita coisa barata. Então, por exemplo, comprei lá uns 3 capaduras por R$10, capadura assim de 300 páginas, 200 páginas por R$10, comprei muita coisa. Comprei uns formatinhos, comprei uns quadrinhos dos Simpsons, comprei muita história antiga, muita história nova. Então eu comprei bastante coisa. E até mesmo em várias promoções eu acabava pegando muita coisa por impulso, sabe? Porque eu queria ter algo que ia ser esgotado. Eu realmente pensava desse jeito. Relançava algo, ficava louco. Se Camelot 3000 fosse relançado no passado, eu ia ter pegado já dos tempos, porque eu queria ter algo que era esgotado, sabe? Eu queria ter aquilo e falar assim, olha, eu tenho. Quando esgotasse de novo, eu poderia pensar assim, putz, eu tenho algo que não é todo mundo que tem. Tem colecionadores que querem isso, sabe? Eu pensava, tinha esse pensamento. E eu acabava não lendo tudo. Tinha quadrinhos que eu comprava, lia até a metade e parava de ler. Simplesmente parava de ler. E eu fazia isso nem sei porquê. Eu parava mais de um mês sem ler e depois eu retomava a leitura. Tanto que eu tava fazendo isso até esse ano. Mas como esse ano eu fiquei muito tempo afastado do mundo dos quadrinhos, eu comprava, só que eu não lia, eu comprava por comprar. Essa é a verdade. E eu dava prioridade pra ler aquilo que eu gostava mais. Mas às vezes eu comprava, por exemplo, quando eu compro quadrinhos geralmente na Saraiva, na Amazon, eu sempre compro mais de um, eu sempre compro 2 ou 3. Porque é bem raro eu comprar hoje em dia quadrinhos na internet. Então quando eu vou pra comprar, eu sempre compro mais de um. E esses 2 e 3 eu lia, sei lá, um que eu queria muito ler, e os outros eu não lia, eu demorava pra ler. Ia ficar lá parado 3 semanas. E não era muita coisa, não era uma pilha de leitura muito grande. Eram poucas coisas que eu acabava não lendo. Porém, isso é uma coisa que eu mudei dentro de mim. Porque agora, hoje em dia, isso eu tô falando antigamente, hoje em dia o meu hábito de leitura, como eu vendi muita coisa, como mudou drasticamente, tudo que eu compro hoje em dia eu leio. E de capa a capa, eu leio desde a capa até a sinopse e termino de ler na sinopse. Porque eu quero ler tudo, exatamente. Sabe, eu quero aproveitar aquilo ao máximo. Então se você me perguntasse assim, quantos por cento você lia ano passado, eu iria te responder 80%. Se você me perguntar esse ano, agora, eu posso responder que eu leio 90%. Por que 90%? Porque eu tenho certeza que tem uns 10% que eu não li, que são encadenados, por exemplo, eu tenho o Cavaleiro das Trevas, o 1, mas eu não li o 2. Então isso seria os 10%. Histórias assim que tem tem mais de uma história dentro, às vezes mensais que tem várias histórias, que eu acabo não lendo, porque eu peguei mais pela história principal ou outra história ali, e a história que não me interessava eu acabei não lendo, porque eu não queria, não curtia, ou coisa assim. Mas eu realmente tentei mudar isso no meu hábito de leitura e ler tudo que eu compro, eu tento ler o máximo possível. Cara, você tá inspirado hoje, Léo. Você falou 2 coisas tremendas, né? A primeira, sobre o hype, expectativa, isso aí, né? Verdadeiramente eu adquiri Pílulas Azuis exatamente pela expectativa que eu tinha na história e vi que não era grande coisa, né? E até mencionei, se não me engano, em algum vídeo que o lance era legal sem ter lido. Tem esse lance também, né? A gente fala, por isso que a gente não pode, a gente fica tão motivado, né? Pô, falei, isso daqui é muito legal, esse quadrinho, eu nem tinha lido, eu vi o desenho e só transmiti
algo que alguém me transmitiu, e numa aquisição eu compartilhei que aquele quadrinho era legal e depois me arrependi até do que eu falei, né? Não era tão bom assim, mas é uma questão de opinião. Tem gente que acha uma obra de arte, é o lance do gosto, né? É o lance da expectativa, da opinião. E você falou também sobre o impulso, né? O Luiz já me respondeu. Vou fazer duas perguntas diferentes. A primeira para você, Léo, gostaria que você me respondesse, logo em seguida o Luiz, né? E o Luiz até já me falou sobre isso, sobre o lance de quantos por cento, quanto ele gastava em valor para adquirir o material mensal dele, né? E eu sei que você não trabalha, você já mencionou agora, você tem que ter muito jogo de cintura, né, para poder adquirir um determinado material. Como é que tu faz, Léo? Qual o teu jogo de cintura? Você tem mesada ou você pretende novamente vender, né, o seu material para adquirir outro? Eu acho que esse não seria a melhor forma, né, de você estar fazendo hoje. Eu até te dei uma sugestão de, pega uma mensal, né, que você gosta por mês, começa por aí, né? Mas com certeza você vai ter que pegar materiais fechados, vai ter que ter novas ideias para poder continuar a colecionar. Como é que você pretende fazer isso? Existe um plano? Você vai continuar comprando por impulso? Como lidar com isso, né? A gente precisa tomar cuidado para a gente não se entristecer amanhã, né? Tanto em comprar muito ou até mesmo de se desfazer desnecessariamente daquele material que a gente gosta para adquirir mais, exatamente devido ao impulso. Isso só alimenta, eu acho, o transtorno obsessivo compulsivo que eu estava falando lá atrás. Não é verdade? Esse vício e não colecionismo. Como é que tu faz, Léo? E mais, você, Luiz, com relação até às expectativas. Eu tive um outro inscrito aqui, o Leonardo Martins, que ele citou em um livro, Capital Estrangeiro, a Indústria do Brasil, onde havia um trecho que falava sobre gibis, que a maioria vem do estrangeiro para cá, e boa parte desse material, se não mais do que a metade desse material, chega ou parcialmente ou já inteiramente traduzido. Foram palavras do Leonardo Martins, segundo o que consta nesse livro, Capital Estrangeiro, a Indústria do Brasil. Então, ele chega a mencionar que o custo da produção de gibis é bem menor do que as editoras falam. Então a gente acaba confiando muito na editora, na informação passada da editora, que muitas vezes chega para atrapalhar o nosso modo de pensar e diz assim, tem muita desinformação aqui nesse conteúdo. Claro, porque não é interessante para a editora, né? E a gente acaba acreditando também muito nos youtubers, alguns até que se tornam editoras. E até a informação dele, aí a pessoa começa a defender aquele youtuber, ele segue tanto o YouTube, confia tanto na informação que ele está passando, que ele se torna até um idólatra do cara, um fandólatra. Eu não tenho nada contra o termo fã, tá? A partir do momento que ele não seja... o termo fã não é nem ofensivo, mas o cara que é idólatra de YouTube, mimado, né, e não gosta que seja contrariado, aí é fanboy mesmo, não é um fã. O fã é aquele que admira o trabalho da outra pessoa que faz, o trampo. Quando é um trampo honesto e não é abusivo, né? E outra coisa, eu também não tenho nada contra o termo colecionador, porque colecionar é muito saudável. O que eu tenho contra é o vício, não é verdade? Então essa expectativa que a gente tem nas pessoas, essa confiança em toda e qualquer informação, acaba também, Luiz, gerando algo na gente de acreditar em tudo que a editora fala, e a gente com isso começa a, vou comprar aquele material que custa 120, não, realmente vale a pena. Mas o próprio Leonardo Martins falou que quase que inteiramente toda a produção que chega já vem traduzida, e o cara diz que, não, o preço da produção é muito alto. Você acredita nisso, Luiz? Você acredita realmente que as editoras nos cobram além do que é devido? Você acredita que os preços estão abusivos no mercado? Você acha normal pagar 120 no Scalpo ou 130 em Desafio Infinito? Me responde aí. Primeiro o Leonardo e depois o Luiz.
Então vamos lá, né? Então eu já fiz isso também, de ter comprado algo assim pelo impulso, porque tinha muita gente falando que era expectativa, ali não achei tudo aquilo. E na hora que eu fui falar num vídeo de aquisições, eu acabei falando, olha, isso aqui é legal, vale a pena pegar. Acabei repetindo aquele discurso todo que as pessoas que falaram bem daquele quadrinho repetem. Mas eu não tô aqui também generalizando. Tem coisas que você tem uma expectativa muito alta, tu vai ler realmente aquilo condiz com a sua expectativa. Tem quadrinhos europeus que são sensacionais, que são espetaculares, quadrinhos franceses que são espetaculares. Eu não tô generalizando aqui também, né? tô até falando errado. Não tô querendo falar que é tudo assim, né? Tem sim quadrinhos que são desse jeito, só que tem muitos que não. Tem muitos quadrinhos que tem muita expectativa que são europeus que acabam atendendo essa expectativa. Só que às vezes quando você coloca aquilo num patamar muito alto, talvez você não curta, sabe o hype, porque o hype passa e o que fica é o quadrinho na sua coleção. E bem, respondendo a sua pergunta, assim, digamos assim, complicado o jeito que eu compro quadrinhos, porque pelo menos todo mês eu tento arranjar um jeito de trabalhar alguma coisa, né? Então assim, às vezes eu ajudo meu tio na firma dele, às vezes eu ajudo o cara da banca. Então sempre tem algum meio. Por exemplo, eu sempre consigo uns 50 reais de algum jeito, sabe? Ajudando alguém aqui ou ali, né? Ou até mesmo com mesada, né? Eu consigo receber aí uns 80 reais de mesada livre, né? Aí eu compro alguma coisa aqui e ali, né? E às vezes eu até mesmo consigo aí, com a ajuda do meu primo, comprar um quadrinho aqui, que ele vai lá, compra pelo cartão de crédito dele, ele me empresta e depois eu pago ele, né? Então assim, eu consigo fazer isso também, né? Então isso já ajuda bastante, sabe? Então, por exemplo, eu compro aqui um quadrinho, digamos, esse mês e consigo lá pagar ele para dia 15. Outra coisa que também dá muito certo que eu faço é porque, querendo ou não, eu vou comprar alguma coisa eventualmente que eu não vou curtir. E por mais que você tenha falado pra não vender e tal, eu não me arrependo de verdade de ter vendido aquilo que eu não gostava. Porque eu vejo que teve muitas coisas que eu vendi que eu não gostava, que eu comprei coisas que eu amava, sabe? Então tem muito quadrinho, quer dizer, hoje em dia não tem tanto porque eu já despoluí muito a minha coleção. Mas a minha coleção tava muito poluída por coisas que eu não curtia, que estavam lá só por estar, sabe? E quando eu acabo também vendendo aquilo pra conseguir também ter uma renda pra comprar quadrinhos, né? Então em média eu gasto 80 reais por mês em quadrinhos, né? Eu pego muito quadrinho na Banca Elite também, que já é uma ajuda também, porque o dono da banca, que é o Giovanni, que é um cara muito gente boa, muito gente fina. Já fiz vários vídeos com ele no meu canal aí, tanto que várias pessoas já assistiram esses vídeos. Ele também me ajuda, ele me possibilita, porque ele acaba dando um desconto pro pessoal que é de um grupo de Campo Grande aqui, de quadrinhos, então já ajuda. Então assim, um desconto de R$1, R$2, mas já ajuda bastante, sabe? Porque você compra bastante coisa, acaba que o desconto ajuda. Mas é isso, né? Eu não tenho uma renda muito fixa, porque tem vezes que minha mãe e meu pai não conseguem dar dinheiro, aí eu não compro tanto quadrinho, sabe? Só que, como eu falei, tem vários escapes pra você. Às vezes, se você poder falar pro seu tio, ó, eu não posso trabalhar com você um dia, tal, às vezes você consegue, né? Então assim, você acaba conseguindo ter, mesmo se você não trabalha, não tem uma renda fixa, mas você acaba conseguindo aproveitar as oportunidades, sabe? Então às vezes eu vou na minha avó e aí ela acaba falando assim, vai lá comprar alguma coisa, tipo, sei lá, ela me dá 20 reais pra me comprar pão, aí eu compro pão, eu vou dar o troco pra ela e ela fala, não, pode ficar com o troco. Aí eu já pego esse dinheiro e guardo, e já vou juntando com outro dinheiro que eu já tinha, eu acabo, e quando eu vou ver, eu, sei lá, consigo 50 reais só de juntando dinheiro por mês, né? Então às vezes eu pego um dinheiro aqui e ali, vou juntando e consigo comprar materiais no final do mês, sabe? Eu consigo comprar bastante coisa no final do mês. Então o lance é você se planejar. Eu sei que tem muito jovem que deve estar vendo esse podcast agora, né? Ouvindo, no caso, né? Jovem aí de 13 a 15 anos, 16, 17, que não trabalha, só estuda. E esse é um jeito muito bom, se planejar, sabe? Pra quando você pegar aquele seu dinheiro, você conseguir guardar um pouco. Porque eu também não gasto só com quadrinho, então eu tenho 2 gastos, que é quadrinho e cinema. Então eu consigo dividir muito bem esses 2 gastos. E de vez em quando eu também compro um Funko Pop, que é algo mais caro, só que quando eu vou investir já quando eu tô preparado para aquilo, sabe?
eu já coloco que nesse mês eu não vou comprar tanta coisa porque eu vou comprar Funko Pop. Então, se planejando, você consegue investir. E outra coisa, eu também não vou pegar muita coisa por hype pelo momento. É claro que tem muita coisa que saiu, que eu vi vídeos que eu tô bem animado pra pegar. Aí, por exemplo, aí Camelot 3000 faz tempo já que eu quero pegar, porque faz tempo que eu vi um vídeo que até hoje foi, não me lembro do canal que era, mas é um vídeo muito bom, né? E eu pesquisei também a história e foi uma coisa assim, foi uma sinopse que eu gostei bastante. Então é algo que eu tenho vontade de ler, sabe? Mas eu tô muito mais focado em pegar algumas capas cartunadas, pegar algumas séries, por exemplo, essa da Jessica Jones agora, Afastada, cara, é muito bom e é barato, você consegue comprar, sabe? Tem coisas assim que você sai na banca, você consegue comprar. O do Capitão América, que saiu agora, o Capitão América da AIDA, também não tá tão caro, sabe? Não é aquilo barato, mas também não tá tão caro. É uma mensal que dá pra acompanhar porque vai ser uma minissérie, digamos assim. Bom, Júnior, falando de preço de quadrinhos, se tá justo ou não, cara, eu posso dizer com toda certeza que não são todos os quadrinhos que saem por preço justo, ok? Alguns saem no preço acessível, outros não. Só que às vezes você pode pegar assim na casa das editoras, você pode ver as editoras, eles dão um preço muito acima do que deveria sair, cara. Também se você for pegar assim, você falou de material que já vem traduzido pro Brasil. Será que a tradução custa tão cara assim mesmo? E se for questão de tradução, hoje em dia o povo pode procurar material importado. A gente tem a Amazon, tem scan para procurar material importado. Se você for procurar na própria Amazon, muitos materiais como o Scalp, Desafio Infinito que você já mencionou, tem a versão que é mais barata. A versão importada é mais barata que a versão nacional. Então qual que é o sentido disso? E às vezes as edições importadas não vêm com aquele luxo todo que as editoras nacionais colocam. Pô, Scalp, Desafio Infinito não tá em capa dura na versão importada e tá bem mais barato. Ou seja, a capa dura que torna o material mais caro não faz todo sentido, né? Além do mais, você pega editoras que vão republicar materiais. Às vezes eles pegam um material que na época saiu, vamos supor assim, por R$25. Daí passa uns anos, esgota. Daí eles colocam o dobro do preço. Pô, qual a lógica disso? Isso aí é pra chamar a atenção de leitor que perdeu, né? O leitor perdeu na época, daí agora a editor vai fazer o leitor ser obrigado a comprar um material mais caro só porque perdeu na época. Isso é muito chato, porque às vezes a pessoa não tá podendo mesmo comprar, ou tá dando prioridade a outro material, não pode comprar na época. Daí quando vai ser republicado, não pode comprar porque são mais caros. Isso aí não é muito justo pro consumidor, né? E muitas vezes as editoras vão e dão uma explicação muito esfarrapada para muito de texto. A produção aumentou. É por causa da tiragem. Poxa, se o mercado de quadrinhos tá cada vez aumentando mais, tá tendo mais gente comprando mais, eles não precisam colocar um preço muito caro. Podem colocar um preço mais baixo, porque se tem bastante gente comprando, se muita gente comprar o mesmo quadrinho por determinado preço, vai dar um lucro do mesmo jeito. Não dá pra entender muitas vezes esses aumentos que surgem do nada, entendeu? Só vem desculpa esfarrapada e vem uma completa falta de consideração com o consumidor, cara. Eu só posso dizer isso. E aí, só pra gente o quê? Procurar materiais em formato menor, mais econômico. E como eu disse, os importados, cara. Hoje em dia o importado tá se tornando uma opção melhor e mais barato do que os materiais nacionais. E às vezes, os materiais internacionais têm maior qualidade por um preço menor. Então é isso. Isso é o que eu penso. Então, Luiz, não é muito justo para o consumidor e também é algo que se enquadra dentro de artigos do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, o Corte das Corujas, você citou aí materiais que foram lançados há anos atrás e estão sendo relançados agora com um preço bem maior. Na verdade, eles tiveram a oportunidade de lançar o Corte da Coruja rápido, porque esgotou rápido, eles poderiam dar uma nova republicação. Mas é que Batman vende, né, Luiz? E R$28 estava barato demais, papel couché, capa dura.
Então agora saiu a R$52. Entendeu? Porque saía R$28 e ainda tinha um desconto. Agora você vai simplesmente sai a 52, aí você chega no preço de 29, R$30 com todos os descontos. Então você acaba lucrando muito mais, a editora, entendeu? Ela acaba lucrando o que era o preço cheio anteriormente. Então acabou tendo um aumento e abusivo e fere o Código de Defesa do Consumidor. Se uma galera se juntar com relação ao Corte das Corujas, o Batman, isso não é difícil, ai, vai dar um problema para a Panini, né? E não somente a Panini, outras editoras também, não é verdade? Então é isso, galera. Poxa, foi muito bom conversar com vocês. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão ouvindo esse podcast? Chega a ser cruel o modo que a editora desconsidera e o modo que também aqueles colecionadores mimados, né, que ficam falando que quando a gente reclama é mimimi, são colecionadores mimados, egoístas, que só pensam na coleção dele e não tá nem aí para uma geração que está morrendo. Você vê o Léo e o Luiz, o desafio que eles têm para adquirir novas HQs. É problema deles, JR. É isso aí. Isso aí é a mentalidade da editora. E pior de tudo, que a pessoa que fala o problema dele não é nem editora, né? Não está ganhando nada com isso. Não está ganhando nada com isso. E está pouco se lixando, né, para o colega colecionador ou apenas o colega leitor. É claro que HQs, mangás, action figures, livros, tudo isso é supérfluo, né? Nós temos alimentação, estudo, e tudo isso sim é importante para o nosso futuro. Mas você já ouviu aquela letra de música que diz que a gente não quer só comida, a gente quer nem só bebida, a gente quer também diversão e arte para toda parte, né? Então, é isso que acontece. Cultura é importante. A pessoa que lê quadrinhos, ela aprende, ajuda a pessoa a ter um caráter diferente. Se bem que tem muito leitor de quadrinhos que lê HQs de super-heróis e tem comportamento de vilões, né? Eu acho que é para ver como é que vai se portar o Coringa, o Lex Luthor, e vai observar o modo deles agirem para ver se são bem parecidos. Porque é isso que está acontecendo. Você vê aí uma divisão, racha entre os colecionadores que podem comprar, porque eu posso comprar, e dane-se quem não pode comprar. Olha só, é isso que acontece, não é verdade? É o cara tá se comportando como uma pessoa que se importa com a geração lá na frente. Sabe o que acontece? A editora sabe que os dias dela estão contados. Por quê? Já foi semeado uma geração que não pode adquirir. No meu canal, por exemplo, eu tenho ali uma estatística de pessoas que ouvem de 25 a 50 anos. Abaixo disso, cadê essas pessoas? Não é verdade? E elas estão fazendo o quê? Lendo scans. Aí você pensa que aquela guerra da Panini contra o Scan foi à toa? Que a Marvel e a Abril não estão nem aí para... A Marvel e a DC não estão nem aí para os Scan, mas a Panini estava. Ela fez aquela guerra, não estou a favor ou contra o Scan, estou dizendo que se não está lendo o quadrinho porque não tem como comprar, então está lendo o Scan e está formando uma geração que não vai estar nem aí para o teu material lá na frente. Elas sabem disso, estão preparando a base de um mercado digital lá na frente, onde também vão lucrar muito no estilo da Netflix, né? Mas por enquanto vão arrancar o couro, o seu couro, leitor e leitora, se você não fizer nada e ficar calado. Daqui a pouco vão estar aí lançando a novíssima revista Prêmio, trazendo, vale a pena ver de novo, né, aquele material da Prêmio da Abril, que tirou o material de quadrinhos de heróis da mão da Abril e levou para a Panini. E daqui a pouco a Panini está fazendo igual. Mas está arriscado dessa geração de mimados comprar e dizer, eu posso, compro, estou nem aí para quem não pode. Não é verdade? Então, é importante você entender isso. A nossa posição como leitores, colecionadores, não podemos nos isentar de boas atitudes. Também, se você não está conseguindo pagar a fatura integral do seu cartão por causa de um monte de HQs, mangás, action figures, cuidado, você pode estar no lance do transtorno obsessivo compulsivo. Não é verdade? É aquilo que eu te falei, eu gastava de 300 a 400 reais, hoje de 30 a 100 reais, cara. E olhe lá,
entendeu? Porque tem que ser menos do que 10% do salário mínimo, sabe por quê? Aí você tem HQ com valor de 10% do salário mínimo, porque senão muita gente, de editoras mesmo, e muitos colecionadores, né, que questionam religiões, por exemplo, está dando dízimo para o pastor, né? Mas o que está acontecendo? A pessoa está dando dízimo para a editora, é o que está acontecendo, dizimando para a editora. E muita gente questiona pastores que influenciam ovelhas, vamos considerar assim. Tem muita gente que está sendo influenciado por pastores youtubers que estão sendo influência na vida de ovelhas colecionadores. É isso que está acontecendo, não é verdade? E você que ouviu esse podcast, gostou? O que você acha? Existe realmente uma diferença entre hobby e vício? Como é que está o seu gasto mensal? Como você pode se enquadrar hoje? Colecionador ou viciado? Né? Leitor ou obsessivo e compulsivo? Eu deixo a pergunta, espero que você tenha gostado desse podcast e não deixa de curtir, compartilhar, comentar, é muito importante, principalmente esse tema. Até a próxima e tchau!